Você chorou no Toy Story 3? Eu chorei. E é interessante essa parte, né? Porque eles mexem no Buzz e o Buzz começa a falar espanhol. E aí, não é mais a mesma pessoa, né? Ele já é um outro cara. Mas mesmo sendo um outro cara, se eles pelo menos se entendessem, mas estava falando outro idioma, e aí azedou tudo. Essa semana eu coloquei no Facebook, também no meu Instagram, uma pergunta a respeito disso. A respeito de você falar e as pessoas entenderem o que você está falando. A respeito de você tentar comunicar algo e você se fazer entender. Eu coloquei a seguinte frase essa semana: se todos compreendessem perfeitamente o que você diz a respeito do que pensa e sente, como você acha que seria o mundo? Eu deixei lá só para eu ouvir algumas opiniões, o que a galera pensa. Engraçado que quando a gente posta a fotografia do prato de comida, quando eu posto fotografia minha com o cachorro, dá um monte de curtida. Aí você coloca uma pergunta séria, não dá quase nada. Vou colocar só bobeira mesmo. Mas é interessante, né? Teve pessoas assim que respondiam de bate e pronto: o mundo ia ser melhor. Logo de cara, assim. Como seria se as pessoas compreendessem perfeitamente o que você diz a respeito do que você sente e pensa? Como você acha que seria o mundo? Essa pergunta tem duas condicionais. A primeira é se as pessoas te entendessem. Se elas te entendessem. Se o idioma fosse adequado. E a segunda é se você falasse o que pensa e sente. Mas presta atenção na pergunta, porque como seria o mundo se as pessoas entendessem mesmo o que você diz? Mesmo. Sabe aquela hora que você diz uma coisa e quer dizer outra? Então, a pessoa entendesse o que você quis dizer, não o que você disse. Se ela entendesse mesmo o que está dentro de você. Se ela entendesse mesmo que o que você disse não é bem o que você sente, como será que o mundo seria? Nós estamos diante de um problema que tem duas variáveis nessa equação. A primeira é me fazer entender, ser ouvido com o que eu tenho a dizer. E a segunda é o que eu tenho a dizer. A verdade, sinceridade do que tem dentro de mim. É claro que não existe garantia de que se as pessoas entendessem o que eu estou falando, e o que eu estou falando fosse de verdade certo, não há garantias de que o mundo seria melhor, é óbvio. Porque o fato de alguém entender o que eu estou falando, e o fato de que o que eu estou falando é correto, não quer dizer que essa pessoa vai dar o braço a torcer. Ela vai entender o idioma, ela vai discernir o conteúdo, mas ela pode optar por não aceitar o que eu estou dizendo. Isso é verdade. Mas uma coisa é verdade: se existe um caminho de transformação de pessoas através das relações, vai passar por esse caminho. Isso é certo. Trazendo para nós como igreja, se para esse mundo a mensagem que a gente tem é verdade, e o jeito que a gente diz é possível de ser entendido, não há garantias de que o mundo vá aceitar, apesar de compreender e apesar da mensagem ser verdadeira. Mas, se o evangelho pregado pela igreja é poderoso para transformar pessoas, e existe um caminho de transformação quando elas entrarem em contato conosco, o fato de falar o que a gente fala e ter o que a gente tem para dizer faz parte disso. O que eu tenho que garantir é que eu fale a língua dele. E a segunda coisa que eu preciso garantir é que o que eu estou falando realmente vem de Deus. O resto eu não posso controlar, mas uma coisa eu sei: se essa pessoa pode ser transformada por uma pregação, vai passar por esse processo. Foi pensando nisso que eu imaginei como seria o mundo se os homens se entendessem. Como seria o mundo se os casais se entendessem? Se não fosse necessário uma legenda para traduzir o que a gente está falando. Eu já estive com pessoas, acho que você também,
em que a pessoa na sua frente ela falava uma coisa e os olhos dela você enxergasse o fundo da alma e percebesse que não era aquilo. E enquanto ela ia falando com você, você olhava para a barriga dela para ver se aparecia alguma legenda. Não, porque você sabe que eu te amo. Tá? Aí você olha na barriga e fala, onde será que, quando vai aparecer? Liga a tecla SAP, aperta o Closed Caption. Eu preciso entender o que esse cara está falando. Porque me parece que não é bem isso que ele está falando. O que aconteceria com o mundo se a igreja falasse, e ela falasse de verdade o que ela sente e pensa, e isso viesse da parte de Deus mesmo, e segundo, se nós conseguíssemos falar um idioma que todo mundo que está ao nosso redor compreendesse. Lembre-se que o nosso tema desse mês é a vida da igreja. Estamos fazendo alguns estudos no livro de Atos, compreendendo o que estava por trás das atitudes daquelas pessoas que iniciaram a igreja dos primeiros dias. Se você perdeu algum, é legal você ir lá no nosso site e ouvir desde o início de janeiro. Tem estudos muito importantes que vão nortear a nossa caminhada como igreja. Mas eu quero ler um texto que fala exatamente sobre isso, que está em Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, o dia de Pentecostes. Atos, capítulo 2, de 1 a 13. Você deve conhecer bastante esse texto. Vamos lê-lo. O dia do Pentecostes era o dia de uma festa. Esse nome Pentecostes está ligado ao fato de que essa festa acontecia 50 dias após a Páscoa. Após a Páscoa eram contadas 7 semanas, 7 vezes 7, 49. No 50º dia vinha a festa. A festa do Pentecostes também era conhecida como festa das colheitas. Ou seja, após a Páscoa eram 7 semanas de colheita. E aí todos se reuniam. O templo ficava cheio, as pessoas apresentavam suas ofertas, a sua gratidão por tudo que haviam colhido e produzido naquele período de plantação. E também era conhecida como festa das semanas, porque eram as semanas onde eles tiravam da terra a bênção que Deus os havia dado. E ali estava toda a adoração, toda a gratidão e tudo que generosamente o povo trazia em louvor a Deus. Obviamente que nesses dias aqui que a gente está dizendo, mesmo nos dias de Jesus, o judaísmo já tinha se distorcido bastante do que a gente lê no Antigo Testamento. Já era o que a gente chama de judaísmo tardio. Era um judaísmo, e já tinha muito comércio no templo, a coisa estava bastante... Eu sei que é difícil falar isso para você, você tem dificuldade de imaginar como seria uma religião cheia de comércio, ainda mais nos dias de hoje. Mas faça um esforço. Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui eram os discípulos e as pessoas que seguiam a Jesus. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou e foi aos céus. E eles estavam juntos naquela festa, e Jesus não estava mais ali com eles. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que loucura! Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros:
O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Esse texto também é fundamento para as igrejas que são pentecostais, porque tem como base o evento acontecido no dia do Pentecostes. Mas você leu comigo esse texto, e é uma coisa interessante. O nosso culto de hoje não é para falar sobre dom de línguas, já fizemos um estudo sobre isso numa quarta-feira, talvez esse ano a gente volte a fazer, e se você gosta do assunto Espírito Santo, legal que você venha quando a gente fizer outra vez. Mas você percebe que o que aconteceu nesse dia não era gente falando línguas espirituais. Era gente falando línguas de outros povos. Negócio muito louco isso. É como se eu estivesse aqui falando em português e tivesse um russo aqui sentado, ouvindo tudo, entendendo tudo em russo. Isso é uma ação sobrenatural de Deus, um negócio que, aliás, os próprios estrangeiros é que ficaram perplexos e diziam: esses caras são galileus. E aqui a gente tem partos, medos, elamitas, tem egípcio, gente da Capadócia, da novela lá, da Capadócia, lembra da Capadócia? Da Capadócia, a gente, sabe, tem romano, tem prosélito, tem gente que é judeu, da Panfilha, mas eu estou ouvindo na minha língua. Como é que eu estou ouvindo na minha língua um negócio que ele está falando no idioma dele? Só colocando aqui um parênteses de perplexidade, é que a Igreja Casa da Rocha não é uma igreja pentecostal. Nós não somos uma igreja pentecostal. Existe uma linha teológica chamada de cessacionismo. Os cessacionistas são aqueles que acreditam que alguns dons manifestos em Atos no início da igreja cessaram e hoje não acontecem mais. Quem é cessacionista crê assim. Eu ainda não estou convencido disso. Acho que eu não sou um cessacionista. Eu acredito que Deus é Deus, e quem sou eu para dizer o que Ele pode ou não fazer com missionários espalhados por esse mundo, enfrentando a morte, situações tão incríveis. Deus é um Deus de milagre. Ou pelo menos não tem o conteúdo teológico suficiente para discutir esse tipo de coisa. Mas uma coisa sempre fica uma pulga me picando atrás da orelha. E que eu me pergunto o propósito de algumas manifestações de Deus. O propósito. Aqui nesse momento eu enxergo um grande propósito. E aquele povo estrangeiro de todas as partes, que estavam naquele dia, em Jerusalém, numa grande festa, os discípulos tristes, Jesus em torno de 40 dias, depois de ressuscitado, esteve com eles e depois ele sobe aos céus. E eles estão ali sem o seu Deus, mas aguardando algo, porque Jesus havia dito que eles tinham que ficar em Jerusalém, até que fossem revestidos. Esse dia marca o dia em que Deus completou a sua obra salvífica e nos deixou o legado do Espírito para sempre. O Deus que se manifestava pela lei no Antigo Testamento, passou a se manifestar cara a cara através de Cristo entre os homens, e quando ele subiu aos céus, vem o Espírito que passa a habitar dentro da gente. O que era fora e eu era distante, eu não conhecia e não lia, depois passei a ver e tocá-lo, e ele vai aos céus e agora está dentro de mim. Essa obra se completou nesse dia. Hoje, cada um de nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele faz morada em nós e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Eu sei que há uma linha de teologia que pensa que primeiro eu recebo a Jesus e depois eu sou batizado no Espírito Santo. Hoje eu não creio mais assim, porque eu não consigo separar Jesus do Espírito e o Espírito do Pai, senão seriam três deuses, e eles são a Trindade.
É impossível receber o Filho e não ter o Pai. E é impossível receber o Filho e não ter o Espírito. Senão, eu deveria receber o Filho, depois ser batizado no Espírito, e depois tem que ser batizado no Pai, porque senão vai ficar faltando um. O dia que Jesus Cristo entrou na sua vida, a Trindade fez morada em você. Você já tem o Espírito Santo. Mas vamos prosseguir com a pregação. O que me chamou a atenção nesse texto é de que a igreja é portadora do Espírito de Deus. Algo não humano, não material, mas vivo e verdadeiro, passa a habitar em nós quando Jesus faz morada em nós. E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça. E eu disse aqui outro dia que é mais ou menos que nem cardume de peixe. Se peixe falasse, eu ia perguntar para ele como é que eles se comunicam no cardume, que todos eles giram ao mesmo tempo. Eu não sei como é que eles conversam, e é uma coisa louca isso. E mesmo quando entra aquelas baleias no meio do cardume para abocanhar todos, eles se dividem e depois se juntam certinho, né? E eu, quando vejo aquilo, eu penso na igreja. Eu penso na igreja como um monte de gente descabeçada, mas descabeçada da sua mente humana e pecaminosa, ou pelo menos que está em processo de, porque completamente sem a cabeça humana e pecaminosa, a gente não vai conseguir ficar, a não ser que a gente vá para a eternidade. Mas tem a mente de Cristo em cada um deles, e o sentimento de Jesus dentro de cada um deles. E quando eles estão vivendo como comunidade, como igreja, esse mesmo Deus que passou a ser o cabeça deles, é que dá as direções. Por isso eles se entendem. Por isso o movimento deles é harmônico. Eles não se comportam mais como indivíduos, eles se comportam mais como um único indivíduo, e são um corpo. Eles não são várias pessoas, é como se fosse uma pessoa só. Cada um membro e parte desse corpo que se movimenta junto harmoniosamente, porque tem o mesmo cabeça. A igreja tem uma mensagem, um conteúdo, que é resposta para o mundo que está perdido. É resposta para esse mundo que está caído, desesperado, longe de Deus. O problema são duas incógnitas que a gente tem que responder. Se o que a gente fala eles entendem, e se o que a gente fala é de verdade o que Deus quer que a gente fale. Falando sobre a igreja, que é o nosso tema desse mês, e até a metade de fevereiro, e nós temos falado sobre o fundamento da igreja, sobre o seu sentimento e sobre o seu movimento, a sua lógica e o seu movimento. Essa é a lógica da vida da igreja. E esse é o princípio do movimento da igreja. E veja que não houve alguém entre esses discípulos que estavam juntos, que era em torno de 120 pessoas, os discípulos e mais um grupo de seguidores, não teve ninguém que tomou a frente para dizer: eu vou orar e vocês vão falar, e as pessoas vão entender. Não teve. Eles estavam juntos orando, e de repente começaram a conversar, e os outros começaram a entender. Acho que nem eles que estavam falando estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque isso se processou no cérebro, só que o cérebro não era mais o deles. Isso se processou no cabeça, e não era mais a cabeça deles. A mente de Deus, que conduziu Cristo, o seu Filho, à cruz para entregar o seu corpo, agora continuava conduzindo o seu corpo, só que agora é um monte de gente que é membro desse corpo. A igreja tem a mensagem, a igreja tem a mente de Deus. E eu, quando leio esse texto hoje, o que me espanta não é tanto o fato deles falarem e os outros ouvirem na sua própria língua. E sem dúvida isso é um fenômeno. Mas é o fato de Deus ser tão gracioso e tão amoroso, que Ele passa por cima das barreiras linguísticas e culturais, porque Deus quer alcançar a todos.
Digo a você que para mim isso é o que mais me mexe o coração. Depois de ter entregado o seu filho e demonstrado o seu amor, depois de ter morrido na cruz, entregado o seu sangue, pagado o preço por um pecado que ele não cometeu, tomando o lugar do pecador, ele ainda se preocupa em fazer com que outras pessoas que não eram daquela língua e nem daquela cultura, ouvissem das grandezas de Deus, e tivessem acesso ainda que não estivessem lá, porque de Deus o que tem é para todos. O fato de Deus abrir os braços e ter espaço para todos os pecadores, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Voltando ao nosso painel, Rubinho, mais uma vez, parabéns, Rubinho é um artista. A mesa de Cristo tem skatista, tem um menestrel de chapéu, aquele cara me parece um bicheiro, mas está valendo. Tem índio, tem moicano, tem branco, tem negro, tem amarelo, gente conversadora, tem mulher, tem homem, tem tudo. Deus fala todas as línguas, é a boda do cordeiro, chama todo mundo. Eu pergunto a você, o que aconteceu com a igreja, que se coloca num patamar exclusivista, e que aponta o dedo para fora dizendo, aquele é pecador, aquele é sujo, e que quando senta na sua cadeira pomposa, não é o nosso caso. Eu procuro ser rápido na pregação, porque eu sei que dói demais ficar sentado nessa cadeira de plástico, e se Deus quiser, um dia a gente troca para uma mais confortável, mas é uma garantia de que o culto vai ser rápido, irmão, porque eu sou um cara sensível. Voltando, e entra alguém diferente, essa pessoa é uma pecadora, como se nós não pecássemos, como se nós não errássemos, como se nós estivéssemos na mesa e Cristo dissesse, vocês são legais, deixa esses caras aí mais longe, puxa uma cadeira e empurra ele mais para lá. Como se não compreendêssemos que a misericórdia que nos salvou é a mesma que salva a todos. O que aconteceu com a igreja, que tornou a sua linguagem uma linguagem difícil de se entender. Estava dando uma palestra para músicos terça-feira passada, em Piracicaba. Eu estava dizendo para eles, o que aconteceu? Não é o caso que acontece aqui, a gente procura não fazer isso. Mas tem músicas que eu ouço às vezes, que o cara fala do nardo, do óleo que desce sobre o Hermon. Lindos poemas da palavra de Deus. Mas eu vou te falar um negócio, lá fora ninguém entende nada disso. A gente criou um evangeliquez que a pessoa não entende. Você chega no trabalho e fala, varão valoroso, homem de virtudes, como vai? E o cara... Tecla SAP. O que você está falando? A nossa arte tem que falar a língua do povo. Jesus conversava com prostituta, publicano, pecador, com criança, com samaritano, com samaritana. Ele conversava com nobres e conversava com simples. Parece que a linguagem de Deus ultrapassa essas coisas. A linguagem de Deus é universal. E graças a Deus o Edir Macedo não consegue controlá-la. É para todos. Deus se faz entender. E para mim o maior sinal do dia do Pentecostes é quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. É como o dia do nascimento de Cristo. Deus está entre nós, mas agora Ele foi aos céus. Mas agora o Espírito está entre nós. Deus se manifesta entre os homens e agora eu cheguei para ficar. Todo aquele que crê em mim, vou fazer morada dentro dele agora. É o tempo da vida no Espírito. É o tempo da vida com Deus em nós. O mistério que Paulo diz em Colossenses, que ficou escondido por séculos, agora está revelado. Dá para descobrir o que Deus quis fazer. Era isso, colocar Ele mesmo dentro de nós. Escrever as suas leis não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os nossos corações.
Deixaria de ser algo externo para ser algo que nos molda internamente. O homem quer falar em línguas. O homem quer ser cheio do Espírito. O homem quer falar a língua dos anjos. Digo homem como humanidade, homem e mulher. O crente quer ir na igreja para na igreja ter uma experiência sobrenatural e falar uma coisa que ninguém entende. Não vou entrar no mérito do dom, não é isso. Mas uma coisa que me espanta é o fato da pessoa conseguir falar a língua dos anjos e falar coisas que ninguém entende e parecer tão espiritual, mas ele não consegue falar a língua do seu filho e eles não se entendem. Ele não consegue falar a língua do adolescente, o adolescente não consegue falar a língua do pai. Será que quando o Espírito Santo de Deus entra na minha vida, só serve para falar um negócio que ninguém entende? Ou pelo menos, já que o Espírito Santo está aqui fazendo eu falar uma coisa que ninguém entende, ele podia dar uma força para falar alguma coisa que alguém entende. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 12, prefiro falar uma palavra e ser compreendido do que 1000 palavras numa coisa que ninguém me entenda. Não quero discutir aqui a veracidade ou a existência do dom, e como disse a você, eu não sou um cessacionista, eu só hoje pergunto qual o propósito, e se houver, está tudo certo. Mas eu quero dizer isso a você. Você que entra na igreja e fica esperando que o culto seja mais quente. Eu sei, nós vamos colocar mais ar-condicionado, irmão. Eu louvo a Deus, eu já falei isso aquela vez. Um irmão nos doou esses 4 aparelhos, isso é uma bênção. Nós somos gratos a Deus. Aliás, nós ganhamos mais um, que foi doado lá para o Jorge no Tatuapé, e não serve, é trifásico. É um de 60.000 BTUs, que nem esse. A gente vai colocar lá no fundo para jogar para cá. Mas a gente precisa de dobrar o número. Mas não é esse quente que eu estou falando. Eu estou falando uma igreja quente que o pastor vem aqui e fala, vamos ficar de pé, levante sua mão. Agora profetiza, agora fala em línguas. E aí você fala. Agora o culto está quente. Eu pergunto a você, quando você sai daqui, senta na sua casa, lê a Bíblia e ora, se é que você faz isso, você sente essa mesma coisa? Porque o Deus que faz isso aqui, faz em qualquer lugar. Isso acontece com você porque Deus está em você? Ou porque tem alguém aqui soprando na lareira para a chama levantar? Aí se torna uma experiência vazia, sem propósito, e causa esse tipo de aberração e de absurdo, de eu me sentir tão cheio e falar tantas coisas, profetizar na igreja, levantar a mão e falar tanta coisa para o meu irmão, e quando eu saio daqui eu não consigo conversar com a minha esposa. E sabe o que eu faço? Eu trago lá na igreja para receber uma unção e uma baforada de cachimbo, para ver se muda a nossa vida, porque o Espírito Santo que está em nós não consegue fazer a gente se entender. A minha pergunta não é se o dom existe, minha pergunta é se o Espírito Santo está em você, porque é só para isso que serve. Se o Espírito Santo servir para a gente entrar aqui e ficar berrando e sair para fora e não servir para nada, nós somos crianças infantis dentro de um playground, que isso aqui nos anima e deixa a gente quente, mas a gente volta para casa e tem que fazer lição porque amanhã tem aula. A coisa chata. Você acha que o Espírito Santo, Cristo morreu na cruz e o Espírito Santo nos encheu só para que o nosso culto tivesse essas coisas? Eu ouvi um exemplo do pastor Paulo Júnior que eu fiquei pensativo e disse, isso aqui explica tudo. Ele perguntou qual a diferença entre o moinho e o ventilador. Os dois giram. Os dois giram. A diferença é que um tem um princípio motriz e outro tem um princípio motor. O moinho, ele não tem energia. Quando o vento sopra, ele gira. A velocidade que ele sopra depende da velocidade do vento. A velocidade que ele gira depende da velocidade do vento. Se ele gira, depende se o vento sopra. Ele por si só não produz vento. Ele só é bem sensível e quase sem atrito para que a menor brisa já coloque ele em movimento. Interessante isso. O ventilador também gira, mas o princípio é diferente.
O ventilador você tem que ligar na tomada. Aí ele gira e ele produz vento. Aliás, ele puxa o vento, o ar que está atrás e joga para frente. Se você não tem ar-condicionado e seu quarto está muito quente, e você quer ficar lá fora, porque lá fora está mais fresco, irmão, eu vou te dizer aqui, não vou cobrar nada por isso, é revelação da pregação. Coloca o ventilador na janela, porque ele puxa o ar fresco de fora e joga para dentro. Os vizinhos vão falar, que é aquele bagulho daquele ventilador na janela? Eu sei porque eu faço isso, dá certo. O sonho de consumo da Blanche é a gente colocar um ar-condicionado no nosso quarto. Oh, aleluia, que até me arrupia. Mas eu vou colocar na prosperidade. Você compreendeu? Agora troca a palavra vento por Espírito Santo. A igreja é um moinho. A igreja para e sente. Ó, Deus está soprando, vamos para lá. Deus está empurrando, vamos para cá. A igreja não é ventilador. Muitas igrejas são ventilador. Liga na tomada. O moinho usa o vento, que é a sua energia. O ventilador consome energia para produzir vento. E é assim. Dê a sua oferta, venha todo dia, ajoelha, levanta a mão, grita agora, profetiza, fala em língua. Essa língua não, aquela, fala aquela. E vai, e não para. Ouve o rádio, canta a música. Dá a volta, e você se movimenta, você gasta energia, e você fala, olha quanto vento, levanta a música, mais alto, grita agora, fala gritando, cuspindo. Recebe! Desculpa, irmão, não chegou aí, né? Eu babei aqui. E você se sente bem, porque, ai que ventania. Chega uma hora que você fica cansado, porque você está gastando energia para produzir vento, e na verdade, não há vento. A igreja sente Deus, e ela só se movimenta se Deus quiser, na velocidade que Deus quer, e se Deus quer. Esse evento do Pentecostes mostra Deus soprando sobre ele, sobre aquele povo, aquelas pessoas, de uma forma tão interessante, espiritualmente, como se fosse um fogo em forma de uma língua. E quando tocava naqueles caras, eles falavam, e partos, medos, elamitas, egípcios, arábios ouviam na sua própria língua. O propósito de Deus dar um sinal era para que todos fossem salvos, porque o único propósito de Cristo é transformar a nossa vida, não criar um ambiente de playground para a gente sapatear e falar o que quiser e gastar energia e achar que está cheio de vento, mas não comunicar nada. Volto a dizer que não questiono o dom. Eu hoje tento entender os propósitos dele. Porque afinal de contas, o propósito não é meu, não é de Deus. A busca por esse dom não é porque eu quero tê-lo ou porque eu quero fazê-lo. É porque Deus tem um propósito. Isso em qualquer outro. Tem pregador que fala tanto em línguas, só não acha bom o que ele fala em português. E alguns outros pregadores não conseguem se comunicar com a Receita Federal. Elas nunca entendem como eles conseguem os bens que ele tem. É um outro tipo de comunicação que eles precisariam ter. A igreja é o ajuntamento de gente que tem a mente de Cristo e que fala a mesma língua. A igreja não é lugar de gente que nos departamentos e ministérios tem problemas, rusgas e não se entendem. Não deveria ser. Porque eles falam a mesma língua. Ou não falam. Então não é o Espírito que sopra. Quando há desacordo, é porque ainda existe muito de nós e pouco de Deus. É quando a gente tinha que diminuir mais para Cristo aparecer um pouco mais.
Eu confesso a você que eu já tenho visto muita gente que fala as línguas espirituais. Esse grande sinal, já ouvi dizer que acontece em campo missionário. E fico bem feliz quando vejo o propósito. Gente que entende no seu ministério, gente que se entende no seu convívio. Tomara que nós não sejamos como Buzz Lightyear, que de repente se esquece de quem é, o conteúdo não é mais aquele, não reconhece seus amigos e fala uma língua que ninguém está compreendendo. Temos que achar onde é que está esse botão para resetar o programa original e a gente voltar a ser a igreja. Porque se o Espírito está em nós, Ele vai fazer com que nós sejamos compreendidos. Não porque a gente é o dono da verdade, mas porque a gente quer transmitir a verdade dele. A igreja é o grupo de pessoas que fala a língua do amor, que tem compaixão, que reparte, que estende a mão. Essa linguagem está em nós. Não é a linguagem da acusação. A igreja tem a linguagem da compreensão. Eu consigo olhar o mundo e entender que ele jaz no maligno. Entender o que eu posso contribuir para a salvação e para a justiça do reino nessa terra. E ao mesmo tempo, aquilo que faz parte desse mundo que caminha para o fim. Eu consigo compreender pessoas. A igreja fala a linguagem da tolerância. A linguagem daquele que sabe conviver. Quando alguém me pergunta assim, me perguntaram essa semana, não, como que é lá na sua igreja, assim, a pessoa que é divorciada, que é desquitada, se for um casal que é um casal homossexual, homoafetivo, vocês aceitam, como que é? Eu falei assim, olha, ainda bem que Jesus nunca fez essa pergunta para Deus, porque Ele de verdade era puro, e Ele conseguiu viver no meio de um monte de gente impura, numa boa. O seu mestre senta e come com pecadores. Ele não falou, mas devia ter falado. Vou exortar Jesus aqui. Por acaso aí fora tem alguém que não é pecador? Ele conversou com a prostituta. Alguém aqui nunca prostituiu o seu coração? Todo mundo aqui é puro, só ela é pecadora? A igreja fala a linguagem da tolerância. Porque se Deus tolera a mim, porque eu continuo pecando, mesmo sendo salvo, redimido, a gente continua fazendo coisa errada. É que nós nos julgamos melhores e vale a pena Deus investir em mim porque eu sou bom. Ele não. Eu sou tolerante, irmão. Há irmãos aqui corintianos que ainda não se converteram e eu trato, o Fernando, eu trato como se fosse um ser humano normal. Brincadeira, só piada, isso é só brincadeira. Como que a igreja não tolera? Que igreja é essa que não consegue sentar junto com o pecador e comer com ele como Jesus fez? Mas se você senta com uma pessoa e está lá conversando e algum crente passa, o que ele vai pensar de você? Eu lá quero saber o que ele vai pensar de mim. Quando a gente começou a igreja, eu fui ver um imóvel, irmão. A gente estava no sindicato, eu vi imóvel de quanto é lugar. E ficava ali na Indianópolis, sabe? Indianópolis. Era uma esquina assim na Indianópolis. E foi um corretor que indicou uma amiga que era corretora que foi lá. E eu fui. Parei o carro lá, né? Eu estava ali na esquina da Indianópolis. Você ri porque não foi você. E eu esperando, bati, não tinha o cara com a chave. E liguei, eu não conhecia também a pessoa. E a pessoa falou, não, eu estou chegando aí, estou um pouco atrasado. Corretor é assim. Irmão, eu espero que... Depois a gente edita essa parte, porque vai que a corretora escuta a pregação, aí vai ficar... Irmão, mas ela veio com uma mini saia tão curta que dava para ler o RG. Eu descobri o CPF dela. De tão curta que era a saia da moça. Era muito curta. E estava bastante esticada. Acho que era um número... Deve ter encolhido. Essas coisas acontecem. E ela chegou e o rapaz com a chave não chegava. E eu estava lá na esquina conversando com ela. Então...
Se alguém aqui um dia passou pela Indianópolis, 2011, 2012... Aê, Zé! Meu pai falava assim, tá esquentando a marmita? Olha como a gente... E eu vou confessar para você, irmão. Eu estava ali, eu estava cabrunhado ali, eu não sabia o que... Vamos ficar mais lá para baixo, vamos... É que para baixo tinha um monte de moças ali, que acho que eram freiras, não sei, estavam ali. Como a gente... Você já pensou como é que é? Irmão, se aqui na igreja tiver alguém que se prostitui... Irmão, eu não estou aqui para falar nada para ninguém. Eu estou aqui para pregar o evangelho, ele se encarrega de transformar. Eu posso pôr a tomada na energia e eu fazer força para transformar as pessoas. Só que é só vento. Mas se eu falar a linguagem do amor e souber conviver com qualquer pessoa, sabendo que eu também sou qualquer pessoa, como Deus convive comigo, acho que a gente vai ser um pouco mais parecidos com Jesus. Se a gente fizer menos julgamento e falarmos uma linguagem que o mundo entende, a mensagem que a gente tem pode ter uma chance de frutificar em alguém. A gente fala a língua da cultura. Nós somos brasileiros. Eu não mostro filme ou passo música, porque isso daqui é glorificação de Deus e é o nosso louvor. Não, não é por isso. É exatamente porque não é. E para demonstrar que tem sinais do reino de Deus na boca de artistas que você diria não são de Deus. Não é interessante isso? Quando o Renato Teixeira canta ando devagar porque já tive pressa, trago esse sorriso porque já chorei demais. Você nunca leu isso na Bíblia, não? Que a gente quer meter os pés pelas mãos e não deixa Deus falar. E que a gente acelera tanto que a gente tem que ir mais devagar. Ou Deus dizendo para Moisés, por que clamas a mim? Manda o povo marchar. Já viu Deus mandar alguém parar de orar? Ô Moisés, chega cara, não aguento mais ouvir tua voz. Vai, anda. Eu vejo gente que ortodoxamente não está sentado com a gente aqui, talvez realmente não conheça Deus, mas ele pensa na vida, na compreensão, no amor, na tolerância, e através da sua cultura ele exprime o seu vazio e a sua sede de Deus, mesmo que ele não o conheça. Será que eu não consigo olhar essa linguagem, entrar nela e conversar com esse mundo numa língua que eles entendem? Eu acho que isso é um dom. Será que eu consigo com um amigo de trabalho assistir um filme no cinema e quando a gente for tomar um lanche e conversar sobre o filme, eu conseguir enxergar os caminhos de Deus para aquela pessoa e sem usar a Bíblia, mas usando o Spielberg, eu consigo entronizar Cristo no coração de alguém? Será que a igreja não pode falar a língua da cultura? Porque isso é pecado, porque esse lugar é santo e lá fora é profano? O que tem de santo aqui, irmão? Nós somos chamados de santos na igreja porque somos santificados pelo sangue, porque na essência, se tirar Deus é só tranqueira. A igreja fala a língua que o mundo compreende. Nós não temos garantias que o mundo vai mudar, mesmo que ele entenda o que a gente fale, e mesmo que o que a gente fale seja correto. Mas, nós temos que garantir que o que a gente fala é o que Deus quer, e temos que pedir ao Espírito que nos faça falar a língua que esse mundo fala. Isso pelo menos a gente tem que fazer. Porque se há um jeito de alguém ser transformado pela loucura da pregação, vai ter que ter alguém que tenha a mensagem de Deus e fala a língua que esse mundo entende. Essa é uma lógica da igreja. A gente não faz assistência social. Nós trabalhamos pela justiça do reino nesse mundo. É isso que a gente faz. Eu sempre digo aqui, é muito legal a gente dar cesta básica, isso nós não podemos deixar de fazer. Mas os cursos que a gente vai começar e a direção de vida que a gente quer dar,
não é só para dar a uma pessoa algo que ela precisa agora, porque eu dou agora, fico feliz, ela vai para casa, eu vou dormir no meu ar-condicionado ou no ventilador da janela e ela vai voltar para a vida dela. Amanhã meu filho foi ajudar a distribuir cesta básica, ficou feliz porque fez o bem, mas amanhã vai para a escola paga e aquela criança que recebeu o tênis não tem escola. Vou parar um pouco de distribuir porque deu uma dor nas costas e eu vou no hospital porque eu tenho um plano de saúde para ver se melhora, enquanto aquela pessoa continua com a sua dor, porque o hospital onde ela vai parece mais um chiqueiro. E ela com certeza vai morrer no corredor, porque o dinheiro do hospital está num paraíso fiscal na conta de alguém. Então a gente não está aqui para brincar de linguagem. A gente não está aqui para falar uma língua do bem só porque a gente se sente bem. É porque a gente entende a dor da ausência do reino e da injustiça do mundo. E a gente pede, Espírito de Deus, nos usa como teu corpo pela sua cabeça, para que a gente tenha o evangelho do reino para transformar alguém. E sejamos bastante sensíveis ao teu Espírito, que esse povo entenda o que a gente está falando. E que a nossa linguagem de amor, compreensão, de generosidade, de solidariedade, a nossa linguagem de compreensão dos fatos, a nossa linguagem de tolerância, seja os teus braços de amor a dizer, samaritana, publicano, vem aqui, senta aqui nessa mesa, e ouve um pouco das grandezas de Deus. Eu espero que esses partos, medos, elamitas, egípcios, arábios, da Panfilha, cretenses, gente de Chipre, fiquem espantados de dizer, encontrei uma galera que não deveria, mas eles falam a minha língua. Eles entendem o que eu sinto, e eu entendo o que eles falam. E o mais legal é que o que eles falam faz sentido. Que eles não fiquem espantados só pelo idioma que eu digo, porque isso é um sinal de que é um Deus que o ama. E nós não sejamos apaixonados pela manifestação sobrenatural de um dom, mas sejamos apaixonados pelas vidas que estão perdidas e precisam de Deus, porque sinal é só indicativo, mas o reino é a nossa realidade. Que essa seja a lógica e o nosso movimento como igreja. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Estamos encerrando. Peça isso a Deus. Feche os teus olhos e ore. Pode ser que você tenha até uma vocação de Deus. Pode ser que você tenha uma vontade muito grande de servi-lo. E você fala, Deus, o que eu posso fazer? Você pode falar o conteúdo que Deus te deu e pedir ao Espírito que seja numa língua que todos entendam. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por esta manhã. Obrigado pelos Teus dons, que podem se manifestar, Senhor, na nossa vida, segundo o Teu propósito, a Tua hora, quando e onde o Senhor quiser. Que sejamos prontos a sentir o Teu vento, e nos movimentemos na direção que o Senhor quer e na velocidade que o Senhor quer. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Porque toda hora a gente quer pôr o plugue na tomada e fazer alguma coisa para gerar vento. Orações, ritos, para dar um start e botar Deus em funcionamento. Nos perdoa. Porque esse não é o Teu Espírito. Esse é um movimento que a gente produz. Mas eu sei que o Teu Espírito sopra aqui entre nós. Eu sei que o Teu Espírito está aqui, Senhor, porque nós somos o Teu corpo, santuários da Tua presença, corpo do qual o Senhor é cabeça. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa tentativa de produzir vento, Senhor. E achar que isso é mais quente, quando não é o Teu Espírito que está soprando. Mas, Senhor, nos faz entender a lógica do Teu corpo, o sentimento que estava em Cristo, o movimento desse corpo nesse mundo.
Tu és o Deus que agiu nesse Pentecostes. Que eu e cada um dos meus irmãos que estamos aqui possamos falar a língua do meu amigo que está do meu lado no meu ambiente de trabalho, a língua do meu colega da escola, a língua da minha avó, que eu não gosto de falar com ela porque ela já é velha, a língua do meu vizinho que me irrita, a língua do perdido. E que esses estrangeiros para o teu reino não se espantem com a língua que eu falo, mas com a grandeza do Deus que eu transmito. E que quando a gente estiver aqui, Senhor, nos espante mais a grandeza do Deus do que a palavra da minha boca, porque nem ela é minha, ela é tua. Espírito Santo de Deus, que habitas em nós, nos amadurece, não nos deixa ser meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, a não ser pelo vento do teu Espírito. A termos sinceramente uma vida devotada aos teus pés, Senhor. Perdoa o nosso pecado. E nós agora oramos, Senhor, por nós como igreja. O que o Senhor quer fazer de nós? Porque o Senhor nos colocou nesse lugar e nesse bairro. O que a gente está falando aqui dentro tem que ecoar lá fora, Senhor. E seja um morador do condomínio ou de uma invasão, entenda o que a gente está falando. Seja o comércio que nos rodeia, ou os haitianos e nigerianos que moram aqui no Glicério. Sejam crentes há muito tempo, ou gente que nunca ouviu falar de Ti. Que possam entender o que a gente está dizendo, Senhor. Esse é o maior sinal. Porque Paulo diz que havendo profecias desaparecerão e havendo línguas cessarão, mas o amor permanecerá. Faz a gente falar a língua certa, Senhor. E ao invés de nos espantarmos com movimentos nas tomadas dos ventiladores dentro do culto, nós levemos o vento do Teu Espírito para fora dessas quatro paredes. E a nossa compreensão, tolerância, amor e generosidade fale a língua que Deus fala. Senhor, tem misericórdia dessa gente que não quer mais Deus, porque está cansada da língua da igreja. Tem misericórdia das pessoas que não querem mais o Teu reino, porque estão cansadas do blá 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 dos homens que pregam. E tem misericórdia de nós, Senhor, que a nossa palavra não sejam frases prontas ou decoradas, mas seja o sentimento de alguém que vê o sofrimento humano e tem algo de Deus, quando esse sopra sobre si. Que grande desafio é sermos o Teu corpo, Senhor, e jogarmos fora a nossa mente para termos a mente de Cristo. Perdoa as dificuldades de relacionamento que nós temos aqui dentro, Senhor. Alguém está vazio do Espírito, ou ambos, porque deveriam falar a mesma língua. Nos ajuda a nos arrependermos. Toca-nos e molda-nos para que sejamos mais simples, humildes, prontos a reconhecer e recomeçar. E obrigado pela Tua infinita graça e infinita misericórdia, que sempre nos dá mais uma chance. Molda-nos. Obrigado por esse domingo. Leva-nos em paz para nossa casa. Abençoa o nosso dia de descanso, o nosso almoço com a família, a nossa semana que se inicia. Tudo é Teu, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. A adoração e o louvor são devidos a Ti. Leva-nos na Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa. Dá um abraço bem forte no teu irmão. Como eu sempre digo, vai com ele até o estacionamento, paga um café para ele, fala a língua dele. Você que nos visitou, muito obrigado. Sinta-se muito bem com a gente. Volte sempre.